Paz do Senhor, boa madrugada a todos. Agora são exatamente 2h40 da manhã. Estamos aqui para o nosso devocional. Muitos de vocês vão estar assistindo, já vai estar de manhã, já vocês já acordaram. E vai ter uma live salva aqui para vocês. Meditar na palavra de Deus. O texto desse devocional, hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. O texto desse devocional é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 38 ao 39. O título da live é O Dom é para você. O dom é para você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 38 ao 39, que diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. O contexto é o seguinte, Atos 2. Todo pentecostal ama Atos 2. Nós amamos, é empolgante o texto de Atos 2. E o que acontece? O apóstolo Pedro, ele no seu grande sermão, ele afirma um versículo, e eu acredito que seja uma garantia para nós. E por causa desse versículo, eu acredito, pelo menos particularmente para mim, esse versículo é um dos motivos de nós ainda podermos desejar dons e experiências com o Espírito Santo. Olha que poderoso que o apóstolo... Não, venha comigo e entenda o quão poderoso o apóstolo Pedro ele é nesse versículo. Olha só o que ele fala. Ele está falando do dom do Espírito Santo. Vou repetir. O apóstolo Pedro ele está falando a respeito do dom do Espírito Santo. Experiências, o batismo com o Espírito Santo. Aí olha o que ele fala no versículo 39. Pois o quê? A promessa do dom. Pois para vós outros é essa a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O apóstolo Pedro aqui, ele faz uma teologia maravilhosa, porque muitas pessoas poderiam argumentar, ok, o batismo com o Espírito Santo era para os crentes de Atos 2 apenas. Era só para aqueles crentes ali. Eram para eles testemunharem a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Só que o apóstolo Pedro acaba com qualquer tipo de ideologia herética a respeito dos dons do Espírito Santo. O apóstolo Pedro não fala, é para a gente aqui. O apóstolo Pedro ele fala, esse dom do Espírito Santo é para a gente, esse dom do Espírito Santo é para a gente, para vós, para os vossos filhos e mais. Não apenas das suas linhagens, mas para aqueles que estão longe. Quem são esses que estão longe? São aqueles que o nosso Senhor chamar. Apóstolo Pedro, ele está sendo profético aqui. Ele está dizendo que um dia o evangelho vai se expandir, as verdades do evangelho vai se expandir, que pessoas que moram em países distantes, pessoas que às vezes não é da linhagem judaica israelita, mas se desejarem o Espírito Santo, eles vão ter acesso a essa promessa. E o apóstolo Pedro fala, para todos aqueles que chamar. A pergunta que eu te faço, você é chamado por Deus? Você foi chamado por Deus? Fui. Então esse dom é para você. Para com esse papinho de que dom e experiências com o Espírito Santo é para pastor, para bispo, apóstolo, profeta, missionário. Não, é para os grandes. Não. Negativo, negativo, negativo. O dom do Espírito Santo é uma promessa para aqueles que o Senhor chamar. Você foi chamado? Foi. Então é para você esse dom. Talvez falaram para você que ter dons do Espírito Santo e experiências com o Espírito Santo é rodar, pular, cair no chão, imitar um animal, fazer um movimento diferente. É fazer uma manifestação diferenciada. Aí você é cheio do Espírito Santo. Ou, por outro extremo, falaram para você que ser cheio do Espírito Santo não existe mais hoje.
Ser cheio do Espírito Santo é coisa do passado, foi para a época apostólica, foi enquanto o último apóstolo estava vivo. É dois extremos. Uns negam e outros exageram. É dois extremos. Mas sabe o que é ser cheio do Espírito Santo, meu filho? Sabe o que sabe qual é a notícia maravilhosa do Evangelho? É que isso tudo está acessível para você. Isso tudo está disponível para você. Está disponível. Basta você querer. E ser cheio do Espírito Santo é gemer pelas almas. Ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter forjado pela palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma tocha que queima o inferno. Ser cheio do Espírito Santo é vencer o pecado. Ser cheio do Espírito Santo é ter o desejo de fluir nos dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é querer servir no reino de Deus. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio. Isso é o que os crentes faziam em Atos 2 para frente. Quando você lê Atos 2, Atos 3, Atos 4, 5, 6, 7, você vê a movimentação da igreja, e a movimentação da igreja é serviço, evangelismo, oração, palavra, pregação, ganhando almas, expulsando demônio, fazendo milagre, e etc e tal. E a igreja funcionando em pleno vigor, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, por um lado, tem pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas não servem, não fazem nada, não tem nenhuma experiência, só dizem ser cheios, mas não tem nenhuma experiência. Do outro lado, tem pessoas que dizem ser cheios, têm experiências com o Espírito Santo, que não são validadas pelas Escrituras, mas têm experiências. E aonde a gente se encaixa aí? No centro da palavra de Deus. A palavra de Deus garante que o dom do Espírito Santo é para todos. Todos. Meu irmão, ei, filho, ei, você pode participar de uma congregação de 15 pessoas. Se você foi chamado, o dom é para você. Você não pode ter o curso de teologia, você não pode ter o terno mais bonito, você não pode ter a melhor influência. Você foi chamado pelo Espírito Santo, então o dom é para você. Carlos, eu sou da periferia, o dom é para você. Carlos, eu sou lá da Zona Leste, o dom é para você. Não, Carlos, eu moro no meio da roça, você foi chamado? Fui, o dom é para você. E a notícia do Evangelho é tão poderosa nessa madrugada, essa mensagem é tão poderosa, porque tudo isso está disponível para você, cabra. Tudo isso é para você e está disponível e é de graça. Tudo isso é de graça. Tudo isso é de graça. Está disponível para você buscar. Está disponível. Você não paga nada. Não paga nada. Então a notícia que os pentecostais pregam para o mundo é aquilo que foi vivenciado em Atos 2. É para você. Você pode viver. Você pode viver os dons do Espírito Santo. Se alguém disse para você que os dons eram para a época apostólica, ou se por outro lado alguém disse para você que o dom é apenas aquelas histerias que vocês verem em muitas igrejas neopentecostais, não se iluda. Olhe para o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Atos 2, 38 e 39. O dom é para todos aqueles que o Senhor chamar. Você foi chamado, o dom é para você. Carlos, como é que o dom funciona? Aí você vai ler 1 Coríntios capítulo 12 ao 14. A ordem do culto, a ferramenta, o dom é útil para toda a igreja. É outro debate. Mas a questão aqui é, o dom foi feito para você. Você tem que buscar o dom espiritual. Carlos, tá, beleza. Eu sei que o dom é para mim. E agora eu quero buscar o dom espiritual. Por onde eu começo? Amanhã, o devocional de amanhã, nós vamos falar sobre isso. Carlos, eu sei que eu tenho que buscar o dom. O dom é para mim. E eu quero te provocar. O dom é para você. Se você está na igreja, olha só. Se você está na igreja, você está sentado no grupo, você está participando da vida rotineira da igreja, mas se você não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo, você não vê mover do Espírito Santo, você não queima em serviço pelo Espírito Santo, eu vou te falar um negócio. Você ainda não experimentou o que é viver debaixo e andar debaixo do Espírito. Você não experimentou isso. Você tem que entender que cada segundo que você passa da sua vida deixando de experimentar
mais do Espírito Santo é um desperdício. Eu vou ser sincero para você. Não fique dentro da igreja por rotina e por protocolo. Pelo amor de Deus. Se você está na igreja, foque no Espírito e fala: eu posso ressuscitar o morto. Quando eu estou falando de ter experiência com o Espírito Santo, eu não estou sendo metafórico. Eu não estou sendo aqui relativo. Ah, não, cada um tem sua experiência. A sua experiência é ver o arco-íris. A experiência que eu tive com o Espírito Santo foi em fazer uma comida e eu senti o sabor da comida, eu vi o sabor da vida e o Espírito Santo. Não, eu não estou sendo relativo aqui. Eu estou sendo direto e reto. Eu estou falando de literalidade. Eu estou falando de ser usado pelo Espírito Santo com aquilo que a Bíblia apresenta. Curar enfermos, expulsar demônios, ganhar almas, ressuscitar mortos, fazer paralítico andar, fazer cego enxergar. Eu estou sendo literal. Tudo isso está disponível a mim. Tudo isso está disponível a vós. Tudo isso está disponível à igreja. E basta buscar. Basta buscar. Está disponível. E falar sobre os dons espirituais é falar sobre o doador. 1 Coríntios capítulo 12, há um só Senhor, há vários dons, mas um só é o Senhor. Então, quando eu falo de Espírito Santo e quando eu falo de dons espirituais, eu estou falando da mesma coisa. Porque o dom é a capacidade que o Espírito Santo dá. O dom é dado pelo Espírito. O dom é dado pelo Espírito. Não é mérito para que ninguém se glorie, é dado pelo Espírito. Então, falar sobre o dom é falar sobre aquele que dá o dom, o doador, e é o Espírito Santo. E o dom é o Espírito Santo. Ah, Carlos, o dom pode ser o falar de línguas, o dom pode ser interpretar, o dom pode ser profecia, o dom pode ser palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, de cura. Pode ser. Busque aquilo que você preferir. Paulo fala, buscar os melhores dons com zelo. Então busca, escolhe o dom aí e busca. Mas o que eu quero dizer para você hoje é, nessa madrugada, tá disponível para tu. E o melhor de tudo, você não paga ingresso. O melhor de tudo, você não precisa pegar fila. Basta trancar uma porta. Basta dobrar um joelho. E se não puder dobrar o joelho, basta dobrar o coração perante o Senhor. E entregar a sua vida a Deus. Isso que é buscar dom. É isso que é viver o dom. Experiências. Ter dom do Espírito Santo é ter experiências. E ter experiências, quais experiências são? Essas que Atos apresenta. Atos nós temos paralíticos andando. Atos dos Apóstolos nós temos o dom de discernimento de espírito. Que dom é esse de discernir espírito? É saber quando a manifestação vem de Deus ou não vem. E quando a gente descobre que a manifestação não vem de Deus, o que a gente faz? A gente expulsa um demônio. Faz parte de ser, é um dom também. Expulsar demônios não é um dom em si, mas está atrelado com o discernimento, que é um dom. Basta ler 1 Coríntios capítulo 12. Então, eu provoco você nessa madrugada para fazer o seguinte, busque o dom do Espírito Santo. Está disponível, cara, você não paga nada. Um grande abraço a todos vocês e lembrando, a próxima live vai ser a respeito de como começa a buscar esse dom. Um grande abraço a todos vocês e até mais.